Olá, vamos para a nossa aula de lógica de programação usando JavaScript. Temas da aula de hoje, deixa eu compartilhar a tela aqui. Será tipagem de dados, escopo de variáveis, operadores, tabela verdade e estruturas condicionais. E por fim, na próxima aula, nós vamos propor alguns exercícios sobre estruturas condicionais e também a tabela verdade, né? A gente vai fazendo na prática. Bom, vamos lá. A linguagem JavaScript, então. A linguagem JavaScript, ela é uma linguagem de programação multiparadigma, tá? E ela é muito mais funcional, né, do que em qualquer outro paradigma de, de linguagem de programação. Em outras palavras, ou seja, ela é baseada em funções, a sua origem. E, originalmente, a linguagem JavaScript, que tem mudado demais nos últimos anos, ela, ela é uma linguagem que nós chamamos de front-end, tá? Como front-end, ela sempre vai prevalecer do lado do cliente, ou seja, do lado do navegador, sem, sem fazer operações complexas do lado do servidor, por exemplo. No entanto, com a evolução da própria linguagem, as diversas mudanças, os diversos flavors, os diversos frameworks, ela evoluiu e surgiu, então, o Node.js. O Node.js é a própria linguagem JavaScript operando do lado do servidor. Mas vamos aos assuntos desta aula. Tipagem dinâmica. O que significa dizer que o JavaScript tem tipagem dinâmica? Significa dizer que eu faço a declaração no momento em que eu for usar a variável. Por exemplo, daí nós temos dois exemplos aqui, var Elaine, daí prof. Elaine Figueiredo. Nessa declaração, eu atribuí uma string. Daí, na segunda linha, na linha 2, Elaine igual a true. Elaine passou a ser uma variável lógica, um boolean. Então, esse exemplo é um exemplo clássico de tipagem dinâmica, ou seja, declarei e atribuí o valor. Prevalece o valor, o tipo de dado vai variar de acordo com o valor que eu atribuí. Então, se eu atribuir uma string, essa variável é uma string. Se eu atribuir um valor lógico, ela passou a ter um valor lógico. Essa é a tipagem dinâmica, tá? O seu valor muda de acordo com a tipagem. A linguagem JavaScript, ela também é case sensitive. O que significa dizer que ela é case sensitive? Ou seja, se eu declaro uma variável Elaine com todas as letras em caixa alta, maiúscula, é diferente, ele vai entender como sendo uma variável diferente de Elaine, em que a primeira letra é maiúscula e o restante são minúsculas, ou seja, ele vai diferenciar os caracteres. Se tivesse qualquer alternância entre letras maiúsculas e minúsculas, na declaração da variável Elaine, por exemplo, ele entenderia como uma
nova variável. Isso é ser case sensitivo. Case sensitive é sensível ao tipo de caixa, né? Diferencia caixa alta e caixa baixa. Nesse exemplo, var Elaine igual a 10. Logo, essa variável é um number, domínio numérico. Elaine igual a true é outra variável, só que dessa vez de um domínio lógico. Tá? Os tipos de dados que nós temos. Com exceção do tipo objetos, tá? Os valores, porque o objeto define valores imutáveis, tá? E diferentemente da linguagem C, em que as strings são imutáveis, e a gente vai se referir aos tipos de dados que nós vamos ver aqui como valor primitivo. O JavaScript, na última versão do ECMAScript, que é de onde vem a origem do JavaScript, vai definir 7 tipos de dados. O Boolean, que é um valor lógico dicotômico. O que significa? Eu só tenho 2 variações, verdadeiro ou falso. O null, para valor nulo. O undefined, que é uma variável que não foi atribuído um valor específico. Tá? Eu só fiz a declaração da variável, ele vai assumir um valor undefined. Até por esta razão, que quando a gente faz uma atribuição e alterna entre textos e valores numéricos, a gente precisa fazer o parse int, parse float, para exibir, ou fazer, para exibir não, mas para fazer operações, realizar operações usando numéricos, senão ele vai concatenar em vez de fazer a operação matemática, por exemplo. Number. O number é o tipo numérico de 64 bits. Ser de 64 bits vai fazer com que ele varie para mais. Deixa eu ver aqui, 2.147.483.647 até menos 2.483.683.000, né? Perdão, e 648. Big Int. Big Int é um tipo numérico ainda maior, tá? Representa inteiro com um formato de precisão arbitrária. Ou seja, em outras linguagens, existe até integer, float, doubles, big nums, tá? Com precisão arbitrária. String. O string é o tipo texto. Cada string ela é um vetor de caracteres e vai ocupar uma posição nesse vetor. Veremos vetor nas próximas aulas. Até mesmo porque é um caso especial, né? As strings. Opa. Symbol. Symbol é um tipo novo que surgiu no ECMAScript versão 6. Ele tem um valor primitivo único e imutável. E ele é usado, na maioria das vezes, como uma propriedade de um objeto. Tá? Objet é um valor de memória que pode ser referenciado por um identificador, um identifier. Propriedades. Objetos são coleção de propriedades. A propriedade aqui é a definição de classe, basicamente. Cenas dos próximos capítulos, como eu disse, o JavaScript é uma linguagem multiparadigma, então a gente consegue adaptá-la ao padrão orientado a objetos, por exemplo. Funções e objetos normais, né, às origens. O objeto JavaScript mapeado entre chaves e valores.
Datas. Datas, na verdade, não há uma tipagem para data específica. Quando a gente vai trabalhar com data, é melhor usar a função dateUtility, que já está construída internamente dentro do JavaScript. Declaração e escopo de variáveis e constantes. O que é escopo? Escopo é o que vai determinar exatamente a abrangência, no nosso caso, de uma variável dentro do código. Tá? O escopo no JavaScript, ele tende a ser local na maioria das vezes. O que significa? Ele vai funcionar dentro da função, de uma forma geral. Daí nós temos o tipo var, que está numa tendência de desuso, de sendo substituído, tá? E o var, ele tem um escopo amplo, vamos dizer assim. O que significa? Como é uma linguagem com uma tendência a ser mais funcional, então eu declarei var dentro da função, essa variável nome vai atuar ao longo de todo o código digitado nesse exemplo. Tá? Só que, nesse caso, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Tá? O nome só existe dentro da função que eu declarei, por isso que vai dar erro. Tá? Porque a natureza do JavaScript é ter escopo local, tá? E não global, para funcionar em todo o código. Então, o var é uma das formas de eu definir atribuição de variável. O let é usado para declaração no escopo de bloco. Tá? Como escopo de bloco, ou seja, ela também tem a capacidade de ter um escopo amplo, vai depender do local que eu faça a declaração dessa variável. Por exemplo, let a fulano vai funcionar em todo o trecho de código como se fosse um var, tá? Porque o escopo ele está externo, inclusive, aqui. Function imprime nome, let de ciclano. Ela está com o escopo definido, ou seja, vai atuar dentro, deixa eu desenhar aqui fora, dentro da função. Ao inserir, mandar exibir, imprimir, executar a função imprimir nome, ele vai executar. Seu nome é A, vai pegar fulano, ou B, ciclano. Ele vai imprimir os dois valores. E por que funcionou? O let, por causa do que eu disse anteriormente, o let ele também tem escopo global, tá? Dependendo do local em que eu faça a declaração dessa variável. Com os exercícios, essas dúvidas provavelmente serão sanadas. Const. Const é um valor fixo, é uma constante. Então, se eu declaro const valor 12, ao longo de todo o código, essa constante vai valer 12. Tá? E, inclusive, aqui, tá? Em que eu vou fazer a validação dentro de uma estrutura for. Né? Valor igual a 12, valor menor que 15, valor mais. Então, ou seja, ele vai... É outro caso de erro. Por quê? Porque no for, ele vai incrementando. Então, eu não conseguiria, se é um valor fixo, ficar alternando o valor da constante. Valor. Tá ok? E sim, se eu fizesse a declaração com um let ou com um var, funcionaria de boa. Tá?
Operadores. Operadores matemáticos. O igual, para fazer comparação de igualdade. Tá? Então, no exemplo, 6 igual a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Isso daqui vai resultar num valor falso. Mais igual, ele faz a atribuição do valor 2 para a variável C. Ele faz a atribuição de soma, que a gente fala, a atribuição de subtração, menos igual. É o mesmo caso, só que subtraindo, soma, operador de subtração, menos, mais, operação de soma, que atribui mais um valor. Tá? Você consegue usá-lo de forma unária, olha lá, unário de soma. E da mesma forma, menos, menos. Ele é de subtração, que vai excluir um. Vai decrementar 1, incrementar 1. No mais, mais, ele incrementa 1. Menos, menos, ele decrementa 1. A barra, operador de divisão. Barra igual, atribuição com divisão. Asterisco, multiplicação. Asterisco igual, multiplicação com atribuição. E o símbolo de porcentagem é o módulo, que representa o resto da divisão. Então, neste exemplo, 7 módulo 3. O que eu vou fazer? Vou pegar 7 dividido por 3. 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1. Então, o módulo dessa operação é 1. Operadores lógicos. Operadores lógicos, basicamente, nós temos 3. Tá? 3 principais. O e, o ou e o não. O e, que é o AND, ou, no caso do JavaScript, e-comercial e e-comercial duplamente. Tá? E a tabela verdade do e. No e, ele é um operador lógico binário, ou seja, ele vai atuar entre dois testes, dois operadores. Tá? E para o resultado ser verdadeiro, eu preciso que as duas operações tenham resultado verdadeiro. Do contrário, o resultado é falso. Então, algo que é verdadeiro e verdadeiro permanece verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro e falso, o resultado é falso. Se eu tenho falso e verdadeiro, o resultado é falso. E se eu tenho falso e falso, o resultado é verdadeiro. Tá? O ou, ele é o OR, a operação de OR, e ele é representado por duas barras, o pipe. O ou, eu tenho também é um operador binário, eu tenho duas operações onde eu posso ter algo verdadeiro ou falso, tá? Basta, eu só vou ter a condição, o resultado final entre os dois operadores por ou falso, se os dois forem falsos. Do contrário, basta que um dos lados seja verdade para o resultado final ser verdade. E o not, que é representado, não, né? Que é representado pelo símbolo da exclamação no JavaScript, ele é a negação, tá? Então, logo, o não verdade é falso e o não falso é verdadeiro. Operadores de comparação, igual, igual, atribuição, diferente é exclamação igual, maior, maior igual, menor, menor igual, não tem nenhum símbolo especial. E daí eu tenho o operador igual, igual versus três símbolos iguais. Igual, igual, igual. O igual, igual, igual é estritamente igual.
No caso da diferença, o não, o diferente só com a exclamação igual, é o mesmo exemplo, tá? Se eu tiver dois operadores de igual seguido da exclamação, é desigualdade estrita, estritamente diferente. E exclamação, exclamação, ele vai converter verdadeiro ou falso, tá? Estruturas de decisão. Escolha um caminho. A estrutura de decisão, if else. E o switch case, o caso. A estrutura de decisão, ela é peça fundamental dentro da programação. Como que ela funciona? Vamos usar este exemplo aqui. Então, depois vocês verificam a teoria. O if é uma condicional, tá? Então, if, condição, daí eu tenho o bloco verdade, no caso desse exemplo. Bloco true, verdade, né? Bloco verdade, verdade. Qual que é o teste condicional do if? Número módulo de 2 igual a 0. Se esta condição for verdadeira, o número é par. Ou seja, nós definimos um teste condicional para validar se o número é par ou não. Tá? Por quê? Qual que é a regra para ser um número par? Ele tem que ser divisível, tem que ser um número inteiro, divisível por 2, em que o resto não tenha resto. O resto seja 0. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste de mesa rapidamente. Que número que a gente pode pensar? Vamos pensar no número 3. Número 3, a variável número está valendo 3. 3 módulo de 2 igual a 0. Isso é verdade ou é falso? Vai ser falso, porque 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então, não cumpre. Na segunda execução, outro teste verdade. A gente vai pegar o número 4. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. 4 é um número par. O número lido é par. Tá? Bom, o if com o else. Se eu disse no exemplo anterior que aqui é o bloco verdade, aqui eu tenho no else o bloco, falso. Se o número, porcentagem 2, igual a 0 é par, eu entrei no bloco verdade. Do contrário, ele é ímpar. Tá. Esse teste é 100% verdadeiro? Sim ou não? E se a gente tiver mais que uma alternativa? E se ele for nulo? Eu posso fazer uma estrutura com o if encadeado, tá? E ficar dessa forma. Como nesse exemplo, ó. Entre com o número inteiro. Se o número for menor que 0, ele é número negativo. Se não, se ele for maior que 0, ele é um número positivo. Do contrário, se ele não é negativo nem positivo, ele vai ser nulo, vai ser 0 o valor de entrada. If encadeado, ou seja, if dentro de if, como neste exemplo que se repete aqui, ele é usado? Ele é usado, sim, em algumas situações, mas o ideal é que a gente não tenha muitos if encadeado muito longo. Então, o que tem aqui de informação? Não é comum estruturas de decisão exageradamente longas, porque fica confuso, fica difícil da gente compreender. Para isso, quando a gente tem um caso em que eu tenha que tomar uma decisão mais longa,
eu vou usar o switch case, a estrutura do caso. É uma alternativa ao switch case. Escolha caso. Tá? E como funciona o switch case? Eu vou ter uma variável de controle para fazer o teste da operação. Então, que no caso, a variável opção, por exemplo, um switch case com um if. Se opção igual a mais, vai realizar a soma. Se não ser opção igual a menos, realiza a subtração. Se não ser igual a barra, realiza a divisão. Se não ser opção igual a asterisco, realiza a multiplicação. Esse mesmo código, usando o switch case, fica: eu continuo tendo a variável de controle opção. Caso seja mais, realiza a soma, break. O break interrompe o código. Se ele caiu no mais, ele faz a soma e encerra. Tá? Ele não vai ler os demais. Case menos, ele vai realizar a subtração e interromper. Da mesma forma, realiza a divisão. E interrompe, realiza a multiplicação e interrompe. Tudo bem? Tá? O switch case, ele faz a seleção da variável a ser verificada. E ele faz a seleção pela variável de controle, que nesse caso é a opção. Tudo bem? Olha aqui. Switch, opção, case, mais realiza a soma, break, interrompe. Case, menos, realiza a subtração, break, interrompe. E o default. O default é quando eu tenho a opção padrão, tá? Caso não atenda nenhum item anterior, ele recorre ao default. Tudo bem? Vocês gostaram dessa aula? Tem dúvidas? Gratidão. Vamos praticar agora? Vamos para os exercícios, ver isso na prática? Muito obrigada. Tenham um excelente dia, tarde, não vai depender do horário em que vocês estão vendo. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.